A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ao nosso canal Palavra de Vida para você, ou você que já nos acompanha já nesses mais de 2 anos que Deus tem nos dado a permissão para estarmos aqui. Hoje, irmãos, pela misericórdia do Senhor, estaremos estudando ainda a revista que tem como tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Já gostaria também de estar apresentando aos irmãos a revista do trimestre que vem, do terceiro trimestre. Nós estaremos estudando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Este é o tema do nosso terceiro trimestre e eu espero a sua companhia aqui comigo, amém? Bom, irmãos, hoje nós estaremos estudando, então, a lição de número 10. E a lição de número 10 é um tema que muitas pessoas não gostam nem de comentar, porque nós estaremos falando sobre morte. E nós vamos ver no decorrer da lição que o ser humano não foi feito para morrer, para saber como lidar 100% com esta situação. As 9 lições anteriores, que já estão aqui postadas no nosso canal, a primeira nós falamos quando a família age por conta própria, dá para resolver. A segunda, predileção, dá para acertar. Ciúmes, mesma coisa. Ídolos da família, é só se converter. Motim em família, não temos espírito contencioso. Pais zelosos e filhos rebeldes. O relacionamento entre nora e sogra, a importância da paternidade e uma família nada perfeita, que foi a lição passada, são assuntos que, com a permissão, com a misericórdia de Deus, dá para a gente resolver. Agora, como resolver sobre o assunto morte? E aí, irmãos, é só se Deus, se Jesus Cristo, operar um milagre ali para ressuscitar. Senão, nós encontraremos ainda mais em glória. Então, é um assunto, na minha opinião, o tema mais difícil das 3 lições que nós estaremos estudando. Porém, nós vamos usar o quê? O que a revista trouxe para a gente, como resolver estes problemas, usando exemplos da palavra de Deus. Estaremos aqui estudando sobre a família de Jó, sobre o que aconteceu com aquele patriarca e como aconteceu e, mais importante, como ele reagiu a todos aqueles acontecimentos. Todos nós já ouvimos falar da história desse patriarca chamado Jó. Então, na lição de hoje, nós estaremos focando a família de Jó. Uma lição muito importante para que nós possamos estar, como sempre fazemos aqui, aplicando ao nosso cotidiano, aos nossos dias de hoje. Bom, o tema desta lição, então, é quando os pais sepultam seus filhos. Ela é para o dia 4 de junho de 2023. Nós temos como textuário para a lição de hoje: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Paulo vai escrever esse texto em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e verso de número 9. Nós temos como verdade prática para a lição de hoje: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Aqui eu já gostaria de relembrar aos irmãos que Davi passou por isso também. Na lição de número 9 nós estudamos a morte ali de Aminon pelo seu irmão Absalão, depois daquele estrupo ali que Aminon cometeu com a sua irmã. E a Bíblia vai dizer, e nós vamos comentar um pouquinho mais para frente também, que Davi chorou amargamente pela morte de Absalão ali, do seu filho. Então, irmãos, é uma situação que o ser humano não foi criado por Deus para passar. Nós sabemos aqui que a morte ela entrou no mundo após a queda ali de Adão. E aí a morte passou a fazer parte, entre aspas aqui, da vida do ser humano. Nós vamos estudar então, nesta lição aqui, 6 torpedos na vida de Jó. Nós vamos falar, primeiro torpedo na vida de Jó foi a perda dos seus
bens, né? Talvez não nessa ordem cronológica, né? Mas vou tentar aqui trazer aos irmãos. Perdeu os bens, perdeu os seus filhos, perdeu a saúde. Depois de perder a saúde, o seu casamento foi abalado. Nós vamos falar sobre a esposa de Jó também nesta lição. Depois, irmãos, foi abalado também, né? O inimigo lançou um torpedo também sobre os seus relacionamentos, né, com amigo. Seu nome ali foi denegrido, né, diante dos seus amigos que achavam que ele estava ali em pecado. E um sexto torpedo foi sobre a vida espiritual de Jó. Nós vamos ver o marketing, né, nós vamos ver o testemunho que o próprio Deus dá a respeito da vida de Jó. Então esses 6 torpedos nós estaremos tratando no decorrer da lição de hoje. Temos como leitura bíblica em classe, capítulo de número 1, verso de Jó, né, versos 13 ao 16 e depois também o verso 19. Então temos aqui, Jó capítulo de número 1, nós vamos começar a ler no verso 13, 16, 17, 18 e 19. Nós não estaremos fazendo leitura agora, por quê? Porque nós fazemos menção deste texto, né, dessa leitura bíblica, no decorrer da nossa lição. Nós temos 3 objetivos para a nossa aula de hoje. Quais são estes 3 objetivos que nós temos para a lição de hoje? O primeiro objetivo, descrever a família de Jó. O segundo, refletir a respeito de como lidar com a morte na família. E o terceiro objetivo, conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. E por que é importante que nós estejamos estudando esta lição, que é a parte motivacional da lição de hoje? Por que estudar? Por exemplo, olha a pergunta: como lidar com a perda de um filho ou de uma filha dentro da família? Resposta: devemos refletir a respeito dessa e de outras questões, de modo que tiremos lições da palavra de Deus com o objetivo de enfrentarmos essa dolorosa realidade, né? Temos que estar preparados para isso. Indiferente, né, por exemplo, de quem não professa a mesma fé que nós professamos, né? Por quê? Porque para essas pessoas, né, acabou ali, findou, terminou. Mas nós sabemos que para nós estamos aqui fazendo a nossa escolha para onde nós queremos passar a nossa eternidade, né? Que seja ao lado do nosso Mestre, né? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, caminhando para a parte, né, melhor dizendo, introdutória da revista de hoje, a palavra-chave é sepultar. E aí, na introdução, podemos destacar que nós estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por esta tragédia. Nós estaremos estudando também o quê? Que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa enquanto estivermos aqui na terra, né? Mais dolorosa da vida humana. Também quero destacar aqui que a palavra do Senhor é o consolo para a nossa vida diante de uma situação de perda, seja de um filho, seja de um ente querido. Só Jesus, irmãos, pode saber, né, o tamanho da dor que cada um sente, né? Só o nosso Deus, ele pode nessa hora consolar e confortar. Não é à toa, né, que quando acontece isso com pessoas próximas e tal, a gente manda, né, liga, manda, vai no velório e fala, olha, que Deus esteja consolando e confortando, né, o coração de toda a família, porque só quem passa, né, eu li uma frase estudando essa revista, não me lembro de quem é o autor agora, mas ele dizia assim, que todas as dores o ser humano pode suportar, menos a que é com ele, né? Então é uma frase para a gente poder refletir, né? Só Deus para ter misericórdia, né, irmãos, numa situação dessa, né? Que inevitavelmente, né, se Jesus Cristo não voltar para arrebatar a sua igreja enquanto nós estivermos vivos, nós passaremos, né, por esta situação aqui. Bom, irmãos, então nós estaremos estudando aqui sobre o primeiro tópico, que tem como tema a família de Jó. Aí, neste primeiro tópico, nós vamos estudar 3 subtópicos. Tem o primeiro, que é
quem era Jó? É uma pergunta. Jó era um patriarca que nasceu no norte da Arábia, lá na terra, né, de Uz, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 antes de Cristo. E segundo os estudiosos, né, ele viveu depois do dilúvio. E este texto, né, nós podemos ir para a referência bíblica lá em Jó, capítulo de número 22, no verso de número 16. Diz assim: eles foram arrebatados antes do seu tempo, sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Então, quer dizer, que a Bíblia aqui está confirmando, né, que Jó, ele viveu antes, né, do dilúvio. E ainda podemos destacar aqui neste primeiro subtópico, né, que quando a revista traz aqui, ó, seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus, lá em Jó, capítulo de número 1, no verso de número 8, que nós estaremos fazendo menção agora. Jó, capítulo de número 1, no verso de número 8, a palavra do Senhor vai dizer, né, o próprio Deus, ele vai testemunhar a respeito de Jó, e eu acho forte, irmãos, esse testemunho da parte do Senhor, porque ele vem dizendo, né, que Jó era um homem sincero, reto, justo, temente a Deus, e por isso ele se desviava do mal. Está lá em Jó capítulo 1, no verso de número 8. Né? O próprio Deus ali trazendo ao nosso entendimento sobre a vida de Jó. Deus, né, quando os anjos se apresentaram ali, Satanás estava no meio deles ali, e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? E olha o que Deus fala de Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Então este ponto aqui também, irmãos, eu gostaria de enfatizar com os irmãos. Será que nós estamos dando testemunho aqui na terra? Né? Vamos falar aqui no meu linguajar. Jó, ele estava bem tanto aqui quanto no céu. Olha o testemunho que o próprio Deus fala ali para o inimigo. Não há ninguém na terra semelhante a Jó. Olha o testemunho deste homem. E o segundo subtópico, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a família, né? Sobre a esposa, a família, né, de Jó, a esposa de Jó. Tudo que se sabe, ou quase tudo que se sabe a respeito da sua esposa, né, é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Então aqui, ó, o autor da revista, ele trouxe aqui pra gente aqui, ó, que todavia, ó, fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Então este é o primeiro ponto que eu queria comentar com os irmãos aqui a respeito, né, da esposa de Jó. Ficou bem conhecida pela frase, né, que ela falou ali no momento de desespero, né? Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoa o teu Deus e morre, né? Por quê, irmãos? Porque aqui nem todas as pessoas têm a mesma estrutura. Eu não tenho a mesma estrutura, por exemplo, que você, espiritualmente falando, está aí do outro lado. Talvez você não tenha a mesma estrutura que a sua esposa tem. Talvez a sua esposa não tenha a mesma estrutura espiritual que você tem. Então aqui, a Bíblia ainda vai dizer que ela teve 10 filhos com Jó, sendo 7 filhos e 3 filhas, né? Isso está registrado em Jó, capítulo 1, no verso de número 2. E olha o que acabou acontecendo aqui, ó. A respeito, né, ainda da esposa de Jó. No desespero, irmãos, olha a proposta que ela fez aqui para o patriarca, que nós comentamos aqui aos irmãos, né? Ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Então o que nós podemos aqui tirar de lição aqui? Não vou aqui, irmão, colocar o pé no pescoço da esposa de Jó, porque como eu disse, né, aquela frase lá, só a pessoa que está ali vivendo o momento da dor que sabe realmente o que está sentindo, o que está se passando. De maneira nenhuma aqui estou defendendo a blasfêmia da parte dela. Isso eu quero deixar bem claro. Agora também, né, vamos entender, né, eu prefiro trazer para os irmãos uma aplicação, né, do tipo assim, ó, nós temos que tomar cuidado com as propostas que chegam para a nossa vida, principalmente quando a gente não está passando um bom momento. Essa palavra que o autor da revista colocou aqui, ó,
e como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa. Eu fiquei meditando aqui nessa palavra proposta. Quantas propostas nós recebemos, principalmente quando nós estamos passando por um momento difícil, né? Quantas? Ou no leito de enfermidade, cadê o teu Deus? Ou quando há uma perda de emprego, né? Você não era dizimista? Você não era ofertante? Quantas propostas? Abandona tudo, para com isso. Quantas propostas que nós estamos recebendo, né? E que temos que ter a misericórdia de Deus na nossa vida para a gente não cair aí no conselho do ímpio, né? Esse ponto que eu queria tocar aqui com os irmãos, né? A respeito, né? Desta situação aqui, né? Que envolve a esposa de Jó. O terceiro subtópico traz sobre os filhos de Jó. Jó estava atento, né, ao modo de viver de seus filhos. Aqui a gente pode entender já que os filhos mantinham uma rotina de festas, né, de banquetes. Isso está lá em Jó, capítulo 1, no verso de número 4. Porém, olha o que Jó fazia. Jó era um pai zeloso. Jó orava, né, por cada um dos seus filhos e oferecia o quê? Sacrifício. Lá em Jó capítulo 1, no verso 4 e 5, os irmãos vão encontrar este relato, que Jó era um pai zeloso, cuidadoso com a vida espiritual dos seus filhos. E o que a gente não pode deixar de frisar aqui, é que ele orava por eles, né, todos os dias, né? E aqui, irmãos, Deus me toca o coração, né, em trazer aos irmãos que o esposo tem que estar sempre orando pela esposa. A esposa sempre orando pelo esposo, uma só carne, e ambos orando por quem? Pelos filhos, né? Os filhos são herança do Senhor na nossa vida. Então, quando o esposo vai bem, a esposa vai bem. Quando o esposo não vai bem, a esposa também não vai bem, porque é uma só carne. Não é à frente ou atrás, é do lado. Não é atrás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Não concordo com isso. É do lado de um grande homem, tem uma grande esposa. Então é sempre um intercedendo, né, pela vida do outro. E ainda a gente pode trazer aqui, né, aos irmãos a sinopse deste primeiro tópico, né, onde nós aprendemos, recordamos aqui sobre quem era Jó, nós aprendemos aqui sobre o caráter de Jó, falamos aqui aos irmãos também, né, sobre a esposa de Jó, né, a frase bem conhecida aí, que ela ficou registrada, mas trouxemos o outro lado também, o lado da fidelidade. Ela não deixou ele, não largou ele, como a gente vê muito, né, nos dias de hoje. Até tem um exemplo, tem um amigo meu que sofreu um acidente numa rodovia aqui em Campinas, ele bateu com a sua moto e ficou paraplégico. E a esposa, irmão, não arredou o pé dele, ficou ali e está junto com ele até hoje. Isso é louvável, né? Um testemunho lindo, porque a maioria das pessoas já ia abandonar, já ia viver a vida. E eu sei, né? Porque a gente era próximo, e ele chegou a falar: não sou mais homem para você, não sirvo mais, vai embora. E ela falou: não vou continuar com você. Olha que testemunho lindo desta pessoa, né, deste casal. Então aqui a sinopse vem dizendo: Jó era um homem bem sucedido, era casado e tinha muitos filhos. Em todas as áreas o patriarca era próspero. E aqui ser próspero para o cristão, né, para o crente, o que é? É a ausência da necessidade. Não significa ser rico, como Jó era, né? Mas nesse sentido que a gente está trazendo aqui, entendo que prosperidade como o sábio Salomão disse, né? Senhor, não me dê muito para que não te despreze, e não me dê pouco para que murmure. Me dê só aqui o do meu dia a dia, né? Então, a prosperidade para nós tem que ser o quê? Só a ausência de necessidade. Deus já está abençoando, né? Caminhando para o tópico de número 2, no tópico de número 2, nós vamos estar estudando o seguinte tema: lidando com a morte dentro da família. Aqui nós estaremos estudando também 3 subtópicos, né? O primeiro subtópico, ele vai trazer, né, sobre Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Quando eu estava estudando a lição, eu notei esse verbo lidando, né?
Os verbos no gerúndio, eles são ando, endo, indo. E eles remetem ao quê? A algo que está acontecendo continuamente. Então, este lidando aqui para a nossa aplicação. Primeira aplicação aqui nós temos que continuar lidando com os intempéries, né, que surgem durante a nossa vida. Como foi aqui, a família vivia uma situação boa, uma situação agradável. E aí, olha o que aconteceu aí, de repente. Jó não sabia o que estava se passando, mas tudo estava no controle de Deus. Primeiro ponto aqui que a gente precisa trazer aos irmãos aqui é a respeito, né, do versículo 18 e 19 da nossa leitura bíblica em classe, que diz: ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Ou trazer o quê? A notícia, né, da morte dos filhos. E aí essa notícia chega até Jó. E aí nós vamos ver no decorrer aqui, né, qual foi a reação de Jó. Lá em Jó, capítulo de número 1, verso 18 e 19, nós acabamos de ler. Então aqui, o autor da revista trouxe um comentário que Deus não nos criou para morrer, mas para a morte é uma maldição. Mas a morte, né, é uma maldição advinda do pecado. E só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz no Calvário. Paulo vai dizer, né, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 55, 56 e 57. Aqui eu gostaria de também trazer um comentário aos irmãos, né, a respeito do seguinte conceito: morte versus confiança. Ou nós confiamos em Deus ou nós não confiamos em Deus. Eu separei aqui um texto bem conhecido dos irmãos, lá em Hebreus capítulo 4, no verso de número 16. A palavra do Senhor, ela vem trazendo assim, alguns já sabem até de cor, né, esse versículo aqui, muito aplicado nessa situação aqui, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então é chegar diante de Deus com confiança, mesmo num cenário, né, de morte. Por quê? Como nós estamos reagindo às notícias, por exemplo, que chegam até nós, principalmente notícia ruim? Como nós estamos reagindo, né? Será que estamos reagindo da mesma? Por isso estamos estudando essa lição, para aprender como Jó reagiu com tudo aquilo ali que estava acontecendo na vida dele. Lá no terceiro tópico nós vamos voltar a falar, né, desta situação. Lá em Jó capítulo de número 19, no verso de número 25, já traz para nós aqui, como foi parte, né, da reação de Jó. Jó capítulo 19, no verso de número 25. Olha o que a palavra do Senhor ela vem dizendo, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Foi o que Jó disse quando trouxeram as notícias aqui ruins, né, para ele ali. Então, para a gente fechar esse subtópico aqui, de número 1, a nossa confiança está em Cristo e por causa de sua ressurreição podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador. Amém? Então, irmãos, mesmo diante da morte, né, eu até comentei, né, quando estava estudando essa revista aqui, com uma pessoa que este assunto é um assunto delicado e complicado, não impossível de estar aqui trazendo, mas pela misericórdia do nosso Deus ainda não vivi, não espero viver esta experiência aqui, né? Então a gente está trazendo exemplo aos irmãos, mas volto a frisar, né? Só Jó ali sabia o tamanho da dor que ele estava ali passando. Hoje a gente lê, né, tudo que ele passou e a gente reflete, meu Deus, será que eu suportaria? Aí na palavra do Senhor nós encontramos a resposta, porque a Bíblia vai dizer que não vem um fardo maior ou mais pesado, né,
do que a gente possa suportar, né? Uma prova, uma tentação que a gente não possa suportar, porque Deus ele nunca perdeu o controle da situação. O segundo subtópico, né, que nós estaremos estudando agora, vai tratar sobre razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Tinha razão ou não, irmãos? Olha os torpedos que eu citei aos irmãos lá. 6 torpedos, né? 6 torpedos sobre uma família que estava tocando a vida, vivendo bem, vamos dizer assim. Estava vivendo assim a melhor fase, talvez vivendo no paraíso. Tinha bens, tinha filhos, tinha servos, criados, né? Era bem conceituado, tinha um nome bom na praça e de repente, olha que veio tudo sobre ele, né? Então, aqui a gente pode trazer aos irmãos, né, que foi lançado um desafio. Satanás desafiou o que? A integridade e a sinceridade de quem? De Jó. Fidelidade versus sinceridade. Jó capítulo 1, verso 9 ao 12. Olha só o que podemos estar lendo, né, sobre a palavra do Senhor aqui, ó. Jó, capítulo de número 1, do verso 9 ao verso de número 12. 1, do 9 ao 12. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, ó. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme a Jó, a Deus debalde? Porventura tu não o cercaste de sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha aqui, até o Satanás, até o inimigo de nossas almas, ele disse aqui, ó: e tu abençoaste o seu gado e tem se aumentado na terra. Até ele tem que ver as bênçãos que o Senhor, glória, Deus, aleluia, vai proporcionar na nossa vida. Até ele tem que ver, né? Ele não se conforma, mas ele tem que ver. Até ele tem que ver que nós somos abençoados diante do nosso Deus. Amém? Então ele lançou esse desafio. Que desafio? Eu vou tirar tudo. Quero ver se ele não vai blasfemar. E a Bíblia vai dizer, irmãos, nós vamos ler esse texto aqui, ó, que em nada Jó pecou contra Deus. Qual o outro ponto que nós podemos trazer nesse segundo subtópico aqui, ó? Sofrimento é igual ao quê? Tristeza e choro. Eclesiastes capítulo 3, verso 4 vai dizer que há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes vai dizer: há tempo para sorrir e tempo para chorar, né? Salmista, lá no Salmo 30, no verso 5, a parte B, ele diz assim, que a tristeza pode durar a noite toda, né? Mas a alegria, ela vem pela manhã. E eu aprendo aqui, vou lá ler na íntegra esse salmo, gosto muito dele, Salmo 30, Salmo de número 30, no verso 5, a parte B, Salmo 30, verso 5, né? Só a segunda parte do Salmo, né? Na parte final, diz assim, ó: o choro, né? A tristeza, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, talvez agora eu estou me referindo a algumas pessoas que podem estar passando uma situação complicada. Porém, essa situação complicada é um processo de Deus na nossa vida, na sua vida. Para quê? Para que nós possamos estar sendo moldados de acordo com a vontade e o querer dele, para podermos estar fazendo do jeitinho que Deus quer para a nossa vida. Toda prova, toda luta tem um propósito. Agora vamos entender. Jó estava vivendo ali uma provação, Jó estava passando uma luta que o próprio Deus vai falar que ele não merecia. Porém, às vezes a gente quer culpar a Deus por alguma coisa que a gente está passando, que é a consequência do que fez, de uma escolha ruim, talvez, né? Então, é um assunto a gente está refletindo também. Podemos ainda trazer aqui, ó, nesse conceito que eu estou trazendo aos irmãos aqui, que a tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Então, ó, com toda aquela aprovação, passou a fazer parte também o quê?
o choro. E é importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa, mas a palavra de Deus diz que há tempo para tudo, como citei aqui aos irmãos. Então, podemos já caminhar para o subtópico de número 3, que vai falar sobre a fidelidade ao Senhor em meio à dor. Aqui também nós vamos abordar alguns pontos. Por exemplo, a reação de Jó. A Bíblia vai dizer, né, lá em Jó, capítulo de número 1, no verso 20, que Jó, ele rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. Olha as reações. E aí eu anotei aqui aos irmãos, ó. O que significa raspar, né? Rasgou o seu manto, né? Emoções fortes, muita angústia. Antigamente, né, os reis, eles, as pessoas ali, eles tinham esse costume. Só lembrar, né, da história de Davi na última aula. Quando ele ficou sabendo ali, a Bíblia diz que, daquela confusão toda ali com seus filhos, a Bíblia diz que ele também rasgou, né, o seu manto, né? E aí, o que significa rapar a cabeça? É um sinal de humilhação diante de Deus, né? Paulo fez isso para renovar o seu voto lá de Nazireu, para deixar crescer de novo o cabelo. Se não me falha a memória agora, tem uma passagem na Bíblia que fala, né, que Paulo e mais 3 companheiros, se não me engano, ele também fez esse ato aqui, né? E aí, olha lá, Jó tinha feito muito antes, né, do apóstolo Paulo. E aqui, ó, o que significa lançar-se em terra? Lançar-se em terra, creio ali, naquela posição de joelho, né, e com a cabeça no chão, é o que? De joelho é melhor, irmão, é a oração, é o que? É o quebrantamento. Deus não existe um coração quebrantado. Jó colocou a cara no pó, o joelho no chão e falou, Senhor, né, tem misericórdia, o Senhor deu e o Senhor está tirando. Na visão dele era Deus que estava tirando, porque Deus ele estava permitindo, né, que o diabo tocasse ali. Mas Jó não tinha o conhecimento. Nós que temos hoje e está lendo o livro. E o que é mais forte, né, irmãos? Jó adorou a Deus em tudo. Jó, ele, mesmo diante de toda a adversidade, lá no verso de número 21, Jó capítulo 1, né, no verso de número 21, olha o que a palavra do Senhor ela vem dizendo ao nosso coração. Jó capítulo 1, verso 21. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E olha o verso 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha o tamanho da fidelidade, que é o tema aqui, ó, do patriarca Jó. Continuou fiel ao Senhor. Ainda podemos trazer aqui para este subtópico aqui, para nós encerrarmos, né, este subtópico, que Paulo vai dizer, né, que os dias maus, para que nós possamos, lá em Efésios 6, possamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que nós estejamos preparados para os dias maus, porque os dias maus virão na vida de cada um de nós. Agora, o que importa é como nós passamos por esses dias maus, como nós saímos do outro lado. Por quê? Porque a Bíblia ela é enfática em dizer, né, que Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Como sinopse deste tópico de número 2, temos: Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte de seus filhos e tiveram que viver este momento de dor. Como comentei aqui aos irmãos, né, todos nós, né, na nossa trajetória aqui na Terra, uma hora ou outra passaremos por momentos, né, difíceis, adversidades, momentos de dor. Mas Senhor Jesus, Ele é o nosso Consolador. Amém? Tópico de número 3 vai tratar assim: os cristãos e o luto. Este tópico também tem 3 subtópicos que nós estaremos, né, estudando a partir de agora. O primeiro subtópico tem como tema: não culpe a Deus. Aí o autor da revista colocou um comentário muito interessante, ó. Não é muito difícil de, nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus, assim como fez
a mulher de Jó, porque não tinha a mesma estrutura espiritual que ele tinha naquela época ali. Então, o que nós podemos trazer aqui ainda aos irmãos? Que o antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus em tempos delicados de sofrimento para a nossa vida. Olha o que diz o Salmo 37, no verso de número 3, né? Bastante referências aos irmãos hoje, para enriquecer aqui a nossa aula. Salmo de número 37, no verso 3. Olha o que o salmista vai nos trazer. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confia no Senhor e faze o bem, mesmo quando te fazem o mal. Olha que palavra ao nosso coração aqui, né? Ainda podemos trazer aqui, que a nossa vida, como o autor colocou, há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra. Vamos lá ler Deuteronômio 29. Olha o que diz Deuteronômio, o quinto livro aqui do Pentateuco, né? Deuteronômio 29. Vamos ler, As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então o texto é claro, tem coisas encobertas que pertencem ao Senhor, nosso Deus, e as que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Tem coisas que nós passamos na vida que nós não entendemos. Vamos entender lá depois. Porque imagina, irmãos, eu estava meditando, pensei, eu estou passando uma prova, um exemplo. Aí eu pergunto para Deus, Senhor, por que eu estou passando essa prova? Aí Deus fala, meu filho, porque eu quero isso, ou vai ser assim. Tá bom então, Senhor, pode continuar. Não é assim que funciona com Deus. Deus prova para depois aprovar. E tem muita prova que não vem da parte de Deus, né? A gente tem que deixar clara essa parte aqui também. Para a gente encerrar este primeiro subtópico, né? Olha a lição que nós também aprendemos aqui, O livro de Jó nos ensina e encoraja a suportar o sofrimento com paciência, sendo fiel no caminho do Senhor. Lá em Jó, capítulo 2, no verso de número 3, os irmãos podem estar ali confirmando. E aqui, irmãos, tem um texto, né, do apóstolo Paulo, lá em Romanos. Vamos lá dar uma lidinha. Romanos, capítulo de número, anotei aqui aos irmãos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 3. Olha que a palavra do Senhor, ela traz aos nossos corações. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós vamos voltar a falar sobre esperança daqui a pouquinho nos tópicos, né, nos subtópicos que se seguem. Ainda aqui podemos trazer aos irmãos que o processo de sofrimento de Jó, o próprio Deus vai falar que era um sofrimento, né, imerecido, né? Lá em Jó capítulo 2, no verso de número 3. E aí, o segundo subtópico fala, vivendo o luto, novamente um verbo no gerúndio. Lembra lá que é um verbo no gerúndio? Ainda está em andamento, está acontecendo, né? Vivendo no luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto. Não, de maneira nenhuma, né? Pois, psicologicamente, isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto. Choro, silêncio, né? Compenetração, cada um, né, reage de uma maneira. Agora, qual é a diferença, irmãos? A diferença é que nós não podemos nos desesperar, né? A revista vai trazer aqui o quê? Um exemplo, né, sobre Lázaro, todos nós conhecemos, lá em João capítulo 11, verso 35, que até Jesus chorou, né? Se Jesus, o mestre, nosso modelo maior, exemplo maior, chorou na morte de Lázaro, quem sou eu ou você para negar este sentimento? Não, dói, machuca, né? Mas temos que estar o quê? Preparados com a nossa fé, né, firmada no nosso Deus
para estarmos passando esta situação. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, verso 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, há momento para se alegrar e há momento para chorar, como Salomão também, né, vai dizer lá em Eclesiastes, né, no capítulo de número 3. Então, caminhando aqui para o subtópico de número 3, temos mantenha a esperança. Olha só que forte aqui. Como que nós podemos manter a esperança? Primeiro, não devemos nos desesperar como quem não tem esperança. Olha o que Pedro vai dizer lá na sua primeira carta. 1 Pedro, capítulo de número 1, no verso de número 3. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 3. Olha que versículo lindo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha que bênção para a nossa vida. Então, neste tópico, nós iremos tratar um pouquinho, né, sobre também a parte do consolo. Quem é o nosso consolador? Né? Jesus Cristo. Eis que vou, mas deixo um consolador. Espírito Santo estará conosco todos os dias, nos dias bons e nos dias maus, todos os dias, a palavra do Senhor fala, né? Então aqui, ó, o nosso consolo é o quê? É o Espírito Santo do Senhor. Onde aprendemos sobre ele? Na palavra de Deus. Conforto, consolo, né, para a nossa vida. E os especialistas dizem que um luto, ele dura em média 6 meses. Se passar disso, nós temos que procurar a ajuda, né, dos profissionais aí da área. Como sinopse deste tópico de número 3, temos o seguinte: no período do luto, o cristão não deve culpar a Deus, mas em Cristo manter viva a esperança, como nós lemos lá em 1 de Pedro, né? Nossa esperança, ela está viva, e o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Caminhando para a nossa conclusão da aula de hoje. Concluímos que a morte é uma experiência muito dolorosa, é uma dor incalculável, imensurável. Também aprendemos que Jesus venceu a morte e no terceiro dia ele ressuscitou. E é ele que nos garante a vida eterna. Amém? E também nós, para fecharmos aqui, ó, temos que trazer aos irmãos que é tempo, irmãos, é tempo de cada vez mais nós depositarmos a nossa confiança em Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Querendo Ele, estaremos aqui para estudar a lição de número 11, que terá como tema os prejuízos da mentira na família. Só tem uma coisa que o diabo não é imitador, ele é o pai, e ele é o pai da mentira. Nós iremos tratar deste tema na lição que vem, querendo Deus. Amém?